Eu vou dar para você aqui 5 motivos para você prestar os vestibulares da Banca VUNESP de medicina. Eu vou te dar 5 razões para que você olhe com carinho e preste esses vestibulares. O primeiro é a diversidade. Exatamente. Você tem um leque gigante de provas. Débora, eu quero ficar em São Paulo. Tem um monte de provas em São Paulo que a Banca VUNESP prepara. Débora, eu quero morar em Minas. A VUNESP prepara vestibular em Minas. Débora, eu sou de Brasília. A VUNESP está em Brasília também, preparando vestibular. Ah, do Sul, da Bahia, região do Nordeste, de Goiás. A VUNESP prepara diversos vestibulares, mais de 40 vestibulares por ano. E o que significa isso? Além de você ter várias regiões, que muitas vezes nem é um problema para o candidato, né? Porque ele muda. Ah, não, se eu passar na faculdade em São Paulo, eu mudo para São Paulo. Se for no Sul, eu mudo para o Sul. Geralmente não é um problema para quem vai fazer medicina. Mas tem uma qualidade enorme essa diversidade. O quê? O número de vagas. Gente, nenhuma outra banca prepara tantos vestibulares como a Banca VUNESP. Isso significa o quê? O maior número de vagas para vocês. Quanto maior o número de vagas, muito mais chance você tem de aprovação. Sem medo de errar, eu posso te garantir, a sua melhor chance de passar em medicina em menos de um ano está dentro da Banca VUNESP. Por quê? Porque eu tenho um leque de 40 provas, cada prova tem, faculdades tem 160 vagas, uma 120, outra 90, outras 300 vagas. E aí, quando eu somo todo esse número de vagas, eu tenho uma quantidade gigante e muito mais chance de passar do que um único vestibular com 90 vagas. Então é importante você entender isso, que a VUNESP ela abre esse leque para você. Então, a diversidade de públicas e particulares, níveis 1, 2 e 3, que a Banca VUNESP tem vários níveis de dificuldade, prova que tem só questões objetivas e provas que tem questões objetivas e dissertativas. É um leque de opções que você pode se adaptar para garantir a sua vaga em menos de um ano. Se você nunca tinha pensado nisso, pense. Se você quer passar em medicina em menos de um ano, com certeza a VUNESP é a sua melhor opção. Fica aí a dica do primeiro aí, que é a diversidade. Segundo, o reconhecimento. As faculdades que a Banca VUNESP prepara o vestibular está ali entre as melhores e isso é importante para vocês. Então, olha só, das 10 melhores faculdades públicas que são consideradas, não sei se sim ou se não, depende muito do que você considera como bom ou ruim, mas o que é considerado como as 10 melhores, 3 são da Banca VUNESP. Ah, Débora, mas são só 3. Mas é um número gigante isso. Unesp, Unifesp e FAMERP. Das 10, 3 é uma banca única que prepara. Por que eu estou falando isso? Porque você aumenta o seu leque de aprovação, suas chances de aprovação, quando você tem 3 provas da mesma banca. É importante você saber isso. Se eu pegar as 20 primeiras, as 30 primeiras, a gente aumenta muito mais esse leque. A Banca VUNESP prepara 5 públicas, elas entrariam aí nesse leque. Mas, das top 10, 3 são Banca VUNESP. Olha isso, gente, olha a relevância. E um reconhecimento gigante, a Unesp super reconhecida, a Unifesp, FAMERP, isso pesa no currículo de vocês, na residência depois, faz muita diferença. Quando a gente fala de faculdades particulares, ela não fica atrás, ela prepara, não todas, mas de boa parte das faculdades reconhecidas. Vamos pegar aqui Santa Casa. É muito difícil um candidato que vai fazer vestibular de medicina não conhecer a Santa Casa, nunca ter visto nada sobre isso. É uma faculdade extremamente reconhecida e é a Banca VUNESP que prepara. Uma outra faculdade bastante almejada aí que a Banca VUNESP prepara, a Faculdade Albert Einstein, também é a Banca VUNESP. Então, ela está ali no meio e está preparando os melhores vestibulares. E faculdades extremamente reconhecidas. Se você quer fazer medicina nas faculdades que tem nome, que tem peso, que isso pode agregar para você depois no seu currículo, na sua formação, na sua residência, é importante você olhar aí com carinho para a Banca VUNESP. Terceiro, como é preparado o vestibular. É muito importante vocês entenderem o seguinte, cada banca tem uma política, tem uma intenção, uma metodologia de trabalho. A Banca VUNESP ela tem um padrão para elaboração das provas de vocês. E ela respeita muito o candidato. A forma que é elaborada as provas, o fato de ter níveis diferentes de provas, grau de complexidade diferente, o fato de ter provas que tem questões, 40 questões e provas com 80 questões, 90 questões, isso nos traz uma vantagem muito grande. Por quê? Porque você pode se adequar, você pode se
programar para aquele vestibular. Então não é um padrão único. Todo mundo vai fazer essa prova, todo mundo vai fazer assim. Não. Você pode analisar. Eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que fico horas concentrada ali fazendo provas. Eu não quero fazer um vestibular de 2 dias. Você tem a opção de fazer vestibular um único dia. Então isso é muito importante. Tem essa qualidade. Até vou juntar aqui o terceiro e o quarto, que é a qualidade da prova. Gente, VUNESP é mãe. Não tem outra palavra para explicar isso. Mãe que é o melhor, mãe cuida, mãe não faz a pegadinha. Mais ou menos isso. Então olha só, a VUNESP tem uma prova colorida. Isso é bobagem, não é, isso faz diferença na hora da prova. É uma prova organizada. Eu vou pegar aqui a prova da Unesp para fazer. Existe um padrão de organização que eu consigo prever antes do meu vestibular. Débora, isso faz diferença? Faz toda a diferença. Você conhecer a sua prova antes do vestibular te ajuda muito, te dá muitas vantagens. Então existe um padrão, não só um padrão de qualidade, mas um padrão também na distribuição das questões. Se eu sei que a questão 12 é X matéria e eu tenho habilidade nessa matéria, eu já vou direto para a questão 12. Então você conseguir prever essa prova, conseguir imaginar como que ela vai estar e você só ir procurando ela no seu vestibular, isso te dá muita tranquilidade, baixa muito a ansiedade, ajuda bastante. A VUNESP, ela nos ajuda muito nesse sentido. E o último é a transparência com relação à avaliação. A banca VUNESP, ela tem muito isso, ela entrega depois o gabarito para o candidato. Uma coisa que é muito comum os alunos questionarem a verdade, né, que eu acho que é bem legal, e aqui é um ponto importante para colocar para vocês, é o seguinte. Débora, eu fiz a prova do vestibular da banca VUNESP, ele me entregou o gabarito, eu cheguei na resposta, eu não tenho a nota inteira. Por que isso acontece? Isso acontece porque a banca VUNESP, ela tem um critério de correção. O que é o critério de correção, gente? Quando nós, professores, imagina só, eu tenho uma equipe de professores aqui e nós vamos elaborar uma questão, elaborar uma prova. A prova é elaborada, essa prova é revisada por outros professores. Então, tem uma equipe que elabora, tem uma outra equipe que revisa, corrige, vê se está certo, se não está. E aí se monta um gabarito ali padrão e tudo que vai ser aceito, o que não vai ser aceito, o que pode, o que não pode. Todos os professores corretores recebem ali aquele gabarito padrão. Qualquer resposta que esteja diferente daquele gabarito padrão que foi acordado entre um grupo de professores é considerado como certo. Está diferente daquilo, é considerado como errado. É muito difícil. Será que não passou alguma coisa? Não. Por quê, gente? A sua prova dissertativa, a sua prova de redação, ela é corrigida por mais de um professor, para que a gente tenha transparência na correção. Então, fui lá fazer minha prova de química. Passa por um professor a correção, passa por outro professor sem que ele veja a primeira para validar a nota, para ver se faz sentido. E se não bater a nota, vai para um terceiro corretor e às vezes para a coordenação. A VUNESP, ela se preocupa muito com essa transparência da nota para ser o mais justo possível com você que é candidato. E isso ajuda bastante e nos dá segurança também na hora do vestibular. Sem sombra de dúvidas, eu posso garantir para você o seguinte. A banca VUNESP é a melhor opção para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Se a gente pegar um único tópico, Débora, me dá um único motivo para eu fazer VUNESP. Número de vagas seria o motivo principal. Se eu estou concorrendo 25 mil candidatos, concorrem 90 vagas, eu tenho uma relação candidato-vaga. Então, quanto maior for o número de vagas, mais chances eu tenho. E aí, como nós temos 40 vestibulares, eu consigo me adaptar àquele que para mim faz mais sentido, que eu tenho um perfil ali mais alinhado com a prova. Sem sombra de dúvidas, se eu tivesse que destacar um, seria o número de vagas. Então, se você quer passar em medicina em menos de um ano, VUNESP é para você. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido o vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.